E isso é legal, a gente pode começar o tema do nosso encontro até sobre isso, sobre como os cuidados do dia a dia da gente, sendo homem, mulher, enfim, mas principalmente o homem, mudou de tempos pra cá. Tipo, antigamente o homem não tava nem aí, cara. Tava nem aí pra aparência, Posso pra saúde. renomear o nosso episódio hoje? Sim, claro. 2 diabéticos e meio. Por quê? Uai, você não viu o Adriano falando que você tá meio... Pode você ser. precisa fazer, então, 2 diabéticos e a meio. a gente teve um programa antes desse que a doutora falou, ó, tem que dar uma olhada. 2.5 diabéticos. Cara, eu sempre falei isso no programa, você não vai deixar eu mentir. Eu não estou diabético. É interessante você pensar que eu posso estar e não sei, porque a diabetes é uma doença silenciosa e, de certa forma, a gente tem que fazer acompanhamento sempre. Não, mas uma coisa boa que você faz é que você tá sempre fazendo... Não, a cada 6 meses eu faço os exames, isso aí já bonitinho, agora eu já vou fazer novamente. E eu penso o seguinte, os cuidados, ele não é só nos exames semestrais. Mas vamos chamar o nosso patrocinador, senão vai esquecer deles. Com certeza. Eu vou começar falando de você. Pode? Lógico. O patrocinador que desde sempre é o primeiro aqui, o Tower Hotel. Quer se hospedar no melhor hotel da cidade, ó, Tower. Eu tenho, assim, convicção de que hoje, não só pelas melhores acomodações, porque o hotel é aquela história, né? Você vai só pra dormir. Mas não. Lá você tem... Eu falo uma coisa que o hotel tem que ter... Todo hotel tem que ter 3 coisas boas. Eu falo que o Tower tem a 4ª. Uma cama boa, um colchão bom, um café bom. E tem que ter um atendimento do caralho. Nossa, e lá o pessoal te pega no colo. É muito legal. Eles não vão conseguir, mas põe no carrinho, empurra. E o meu patrocinador também, eu vou falar de mim. Aí eu vou falar do você. Então fala. E agora sou eu. Galera, você quer uma agência de marketing top? A agência Limoeiro. Ela cuida do Tower. Ela cuida de grandes empresas na nossa cidade. Com um carinho fora do comum. A gente pega no colo também. Quase. É o que eu tô falando. Vocês não dão conta não de dá carregar conta. eu. Não, mas lá a gente tem tá 7 pra pegar. Então, agência Limoeiro, vai lá, chama o Leandrão. O Leandrão dá um carinho, um atendimento top de linha. E obrigado por estarmos juntos. Tamo junto. E vamos lá. Óticas Melani, 5 óticas em Franca, físicas, mas vendendo pro Brasil inteiro através do site. E eu vou te falar, a Melani, ela transforma vidas trabalhando com as pessoas. E ela divulga não só os seus produtos, mas cuida das pessoas através de projetos sociais como esse. Então, obrigado aí, Melani. Quer comprar um carro novo? Um Honda, que é um baita carro? Vai lá na Lagosan, fala com o Fabrício. Ele vai fazer uma coisa boa pra você, uma condição especial. Pode ser que ele vai querer cobrar um pouquinho a mais. O Fabricião é gente boa, irmão. Mas, não, sério, falando, brincando, mas vai lá, fala com o Fabrício. A Lagosan tem um atendimento de primeira linha também. Galera, os vendedores lá são muito bons. A gente é rodeado só de gente boa, né? Graças a Deus. A Estrelar Casa de Decor, que faz toda a parte de ambientalização aqui do podcast, que mudou pra caramba, né, Lucas? Mudou da sua participação. Bonito, foi a primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei. Eu falei pro Leandro, eu falei, vocês estão chiques, vocês têm até decoração nova. E isso é legal porque traz aconchego. E quando traz aconchego, o nosso convidado fica aqui 1 hora com a gente, até nos bastidores fica mais tempo. A gente fica numa sensação tranquila, né? Porque a gente fala de assuntos que não são leves. Não. De certa forma, a gente tenta trazer leveza, mas são assuntos bem pesados, cara. Falar de doença não é um assunto leve. Por exemplo, eu peso 125 quilos. Você diminuiu. Eu tava com Graças quase a Deus. 140. Galera, compartilha, curte, se inscreve, bate o sininho aí pra chegar as notificações na hora que a gente publica episódio novo. Eu quero 10k lá no YouTube pra gente dar uma prenda aqui pro Riad. Porque aquela vez você pagou, mas não pagou, né? Eu paguei, mas não paguei. Nós não fomos até hoje. Não, você fez lá o de subir. Ah, não foi? Não foi. Então. Mas a gente tem que fazer isso. Chegou nos 10k, dá uma prenda. Aí. Fechou. Né? Depois a gente vai pensar qual. E vai colocar no Instagram. E vamos chegar, galera, com mais informação pra todo mundo. Curte, compartilha, manda pra sua sogra. Ela tá lá sem fazer porra nenhuma pra te encher o saco, desgreta. E vamos falar uma coisa legal, que a gente falou de números aqui. Esse julho, ele é muito... eu gosto da ideia dos números, né? Porque a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Então, são 2 anos de diabetes sem medida, 30 milhões de visualizações, estamos batendo a casa dos 50 mil no Instagram, 30 mil no TikTok, quase 10 mil no YouTube. Então, a gente está falando aí com milhões de pessoas o tempo inteiro, no mundo todo. É um programa que a gente fala, você quer apoiar, é um projeto social.
invista em projetos sociais. As pessoas... primeiro que a gente tem que pensar nas pessoas vivas, para existirem pessoas. E como a gente faz isso? Dando longevidade para elas, trazendo elas para um mundo em que, cara, a vida é uma só, a gente vive até hoje, sei lá, 70, 80 anos. É muita vida, cara. Muito. E tem que ser vivida bem, entendeu? Ô, Lucão, e você imagina que a gente tá sendo visto até pelos cangurus? Austrália, Até na Japão, Austrália, cara. Inglaterra, Os Portugal, samurais estão vendo a África do gente. Sul. Deve ser brasileiro lá, né? Porque É. apesar que hoje as redes sociais têm as legendas Sim. então é muito legal a gente ver que tem o mundo todo aí participando. Vou fazer um programa em inglês? Vamos. Ixi, vai ser uma bosta, hein? Não, mas aí. Ah, a gente aí nem tem me que- chama. Eu não sei falar nem o How português are you? direito, cara. Eu me enrolo falando português, imagina o inglês. Vamos combinar uma coisa? Agora a gente já é íntimo aqui. Primeira coisa que eu vou te falar: não finaliza as frases com né. Eu não consigo. Não, você tá indo bem. Eu acho que hoje ele quase não falou. É, E você também não usa muito. eu não uso. A gente brinca aqui, e entrando já num assunto sobre oralidade, forma de falar, a gente tenta trazer sempre um programa leve, com informações que são rápidas das pessoas entenderem. E aí, Lucas, fala de você, irmão. Quem é você? O que você tá fazendo aqui de novo? Legal. Bom, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas Lorenzi. Antes de tudo, eu sou uma pessoa que gosta de futebol, trabalho com marketing, sou casado, tenho 2 filhos pets, tenho 2 anjinhos no céu, sou um cara que gosta de tatuagem, gosto de viajar e, além de tudo isso, tenho diabetes tipo 1. Né? Eu gosto sempre de me apresentar assim, porque eu não gosto que as pessoas me classifiquem como diabetes tipo 1. Né? Antes do diabetes tem tudo isso que eu contei. Né? Tem o Lucas, né? Ser humano. Ser humano antes do diabetes tipo 1. E além de trabalhar com marketing, eu sou influenciador e comunicador em diabetes. Criei o meu perfil há 1 ano e meio, né? Então um pouco depois do DSM. No ano passado estive aqui, quando eu estava engatinhando ainda ali nas redes sociais, por isso eu sou muito grato ao DSM, que isso, irmão. que Nossa, foram as primeiras pessoas que acreditaram ali no meu potencial. Né? E quando eu ainda era um bebezinho ali nas redes sociais, me trouxeram pra cá, a gente fez um programa super gostoso. E hoje a gente tá juntos aí, né? O DSM e o Lucas Lorenzi estão decolando aí. Ainda abaixo, tem muito ali pra chegar, Sim. mas a gente tá decolando junto. Então hoje a gente já no meu perfil já são 70 mil seguidores no TikTok, 50 mil no Instagram. Então, sou uma pessoa que quero passar informação e conhecimento pras pessoas. E isso a gente vê esse crescimento orgânico, porque são pessoas que estão lá dentro, que a gente chama de comunidade. Sim. Que precisam estar lá, que devem estar lá, inclusive. Eu acho que se você está nos ouvindo agora, corre para todas as redes sociais que nós temos, inclusive a do Lucas, porque um pouquinho de informação diária, aquelas doses homeopáticas diárias de informação, mudam a nossa vida, cara. E eu vou fazer uma pergunta pra ele. Lucão, nesse 1 ano que você veio aqui no DSM pra agora, o que você viu de diferente nas redes sociais de informação pro diabético? Cara, de 1 ano pra cá, quando você começa a ver coisas de diabetes nas redes sociais, o algoritmo, ele automaticamente começa a te jogar um monte de informação sobre aquele determinado assunto, né? Então, até o momento, quando eu não tinha o meu perfil, eu não sabia que existia tanta informação sobre diabetes, eu não sabia que existia uma comunidade ali, né, que falava sobre isso. E de 1 ano pra cá, cara, a gente é bombardeado de informações. Sim. Né? O tempo inteiro a gente vê informações sobre diabetes tipo 1. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as informações, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita informação nova, né? A gente tem muitas novidades, a gente tem muita informação, mas a gente tem também algumas coisas que podem não ser muito bacanas. Por isso que existe uma curadoria das informações. Uhum. Mas eu acho que de 1 ano pra cá a mudança a gente tá vendo muito mais gente falando sobre diabetes tipo 1. Né? Tem muitos novos perfis, tem muitas pessoas que estão colocando pra fora, né? Estão se manifestando. Se manifestando. Então tem muito seguidor que eu vejo ali, só pelo nome você já vê que a pessoa tá começando a falar de diabetes. Sim. Muitas pessoas com DM1, tipo 1. Você fala, pô, que bacana, cara. As pessoas estão perdendo essa vergonha e as pessoas querem mostrar
né, para as outras que elas têm o diagnóstico. Sim. Né? Então acho que essa foi a principal mudança, cara. Tem muita gente falando sobre diabetes tipo 1. E tem eu vou usar um termo até pejorativo aqui, tem uns imbecis. Esses dias atrás eu tava à toa. Meus amigos vão falar que isso é normal. Não, mas não é. Eu tava em casa, pós horário de trabalho, e eu tava rodando TikTok, cara. Eu peguei umas informações e eu não dou conta. Cara. Eu olhei e falei assim, cara, você é um imbecil falar uma coisa dessa. O cara falou que feijão faz mal pro diabético. Uhum. E escrito no perfil dele, eu vou colocar aqui. Tá, eu vou falar o que eu acho sobre isso. A primeira coisa que mais evidencia e gera engajamento e gera compartilhamento é traumas, problemas, Sim. tragédias, dificuldades, medos. Tudo isso, cai um avião, todo mundo Quer saber. compartilha. Né? Morre alguém, o cara vira uma entidade. Então, todo mundo compartilha a tragédia, porque é o medo do ser humano em ter aquilo acontecendo com ele. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que usam desse argumento, né, midiático para poder aparecer. Então, o cara, ele deve ter... É calculado, irmão. É calculado. Às Nossa, vezes ele nem cara. acha que isso é verdade. Não sei nem quem é que você tá falando. Às vezes é médico, não é. Mas enfim, Bom, é calculado. Ele se autotitula como médico. É calculado. Então, quando você vê uma mensagem dessa, que você já entender que é para gerar hype, sai fora. Vem pro nosso mundo. Vem pra perto Vem da pra gente. realidade. Vem pra Pô. realidade. Vem onde a gente fala de uma diabetes que não é romantizada. A gente falou já em outros programas sobre... Nossa, que vontade de ter diabetes para as pessoas pensarem em mim, eu ter mais de 100 mil seguidores e todo mundo querer tirar foto comigo, eu ser hypado. Aquela velha máxima. Cara, todo não. mundo sabe os tombos que eu levo, mas ninguém vê as pingas que eu bebo. E aí entra em questões que a gente está aqui discutindo em 3 pessoas. Que ele já faz parte do programa. Sim. Não é porque ele tem olhos verdes que a gente chamou ele para ser embaixador. Porque senão eu teria chamado você porque você tem olho azul. Não, pera aí. Ele é bonito. Eu sou... Você é lindo. Você é lindo. Olha para mim. Você... Obrigado. Então, a gente tá aqui para falar sobre assuntos que... Cara, toda hora a gente bate nisso. A gente fala disso tantas vezes, mas não é sempre as mesmas pessoas que estão ouvindo a gente. O mais legal das redes sociais, e isso como publicitário, e o Lucas também vai confirmar, é que a gente tem a chance de falar com novas pessoas toda hora. E aí alguém lá, o algoritmo, você fala, eu também concordo com você com relação a 1 ano. O quanto de gente apareceu falando sobre diabetes, e isso é lindo, que é o que a gente começou lá atrás. A gente carpiu, né? A gente carpiu grama e a gente preparou o terreno, o Tom Bueno, tem vários outros exemplos aí de pessoas que carpiram junto com a gente. E a gente vê hoje as pessoas usando esse momento e eu fico muito feliz de ter esse tanto de gente falando sobre diabetes, porque a gente não está aqui para monetizar, a gente está aqui para informar. E aí eu olho muito isso, falo, o algoritmo entrega também muito, né, para nós que seguimos sobre diabetes, e a gente tem essa vantagem de poder escolher as informações corretas. Mas vamos lá, vamos falar do Lucas. Vamos. Lucão, cara, me conta pra mim, assim, fala as dificuldades que você enfrenta hoje, porque a gente fala das facilidades que a diabetes, no caso, como a gente está falando de um mundo informatizado, tecnológico, muita coisa nova surge ao tempo, todos os dias a respeito de tecnologias para diabetes. Mas qual é o lado ruim? Me conta um lado ruim que ninguém fala sobre a diabetes. Cara, o lado ruim de ter diabetes é que ela é um diagnóstico que faz parte só de você e é uma coisa invisível. É uma coisa que eu não consigo pedir para alguém cuidar para mim. Eu não consigo tirar férias. Eu não consigo parar de pensar nela. Né? Tem um estudo que fizeram. O diabético tipo 1, ele tem que tomar, em média, 180 decisões diárias. Nossa. Uma a cada 8 minutos. É muito. Cara, é muita coisa. Então, assim, o diabetes é uma coisa que tá ali com você o tempo inteiro. Então, a maior dificuldade é essa. É você ter que viver a sua vida, né? Você, assim como qualquer outra pessoa, você tem a sua rotina, você tem milhares de problemas, você tem a sua vida familiar, a sua vida profissional. E, além de tudo isso, você tem uma coisa por trás
que você tem que estar o tempo inteiro ligado. Que a cada 8 minutos você tem que tomar uma decisão. E isso ninguém enxerga. Né? As pessoas que estão próximas de você até têm uma certa noção. Sim. Mas só quem convive sabe o quanto é desafiador. E às vezes dolorido, né? E dolorido, cara. Aqui são 2 diabéticos e um não diabético. Então, a mesma pergunta farei pro Riad. Qual é a dificuldade de ter diabetes? Ô, Léo, vou usar o exemplo que o Lucas deu. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que saber, pensar, calcular. Eu acho que é uma dor que todo diabético leva com ele. Poxa, eu vou comer isso, eu tenho que tomar insulina. Será que vale a pena eu comer isso para ter que tomar insulina? É igualzinho aquele menininho do TikTok. Como é que é o nome dele? Davi? Daniel. Vale a insulina? Será que vale a insulina? Será que aquele pedaço de pizza a mais que você vai comer, que você olha e fala assim, tá gostosa, hein? Apesar de eu não dar muita bola pra pizza, tá? Mas se você colocar um lanche pra mim, inteiro. Pronto. Será que aquele pedaço de pizza a mais vai valer a insulina? Será que eu vou acertar com precisão? Será que aquela coisa assim, poxa, eu não posso me estressar hoje? Aí vem aquele turbilhão de problemas pra você encarar no seu dia a dia. Seu nível de cortisol vai pra lua. Você tem vontade de esganar um. Eu acho que esse é o grande X da questão do diabetes. Eu, não sendo diabético, vou dar a resposta que a gente teve no programa anterior da doutora Adriane, que ela fala que a diabetes é uma entidade que tá com você. Ela, né, o Lucas falou bem, você também, a respeito de ter sempre alguém ali do lado. E se é uma entidade, se é um siamês, um gêmeo siamês, mas ele tá ali 24 horas e você tem que cuidar, não tem como escapar. Até no sono você tem que cuidar dele. Você sabe que eu vou falar um pouco do que eu acho a respeito de ser diabético, a dificuldade e de ser principalmente alguém amigo de diabéticos, e ainda não sou nenhum familiar de diabético em casa, graças a Deus. Por isso que eu falo, a gente tá aqui romantizando a doença. Mas o Lucas tá ficando lá em casa. Tive o prazer de recebê-lo lá em casa e tal. Eu acho que o hotel do Tower não é um hotel muito... Mentira. O hotel é maravilhoso. É que a gente pegou amizade, quer levar as pessoas pra dentro da casa da gente. E essa noite, pela primeira vez na vida, cara, eu dormi preocupado dele ter uma hipo. E eu não sabia o que eu fazer. Assim, sabe assim? Tipo... Pela primeira vez, eu entrei nessa questão de como é ter um diabético em casa. E talvez eu tentei ter essa experiência, por mais que o meu subconsciente tenha pensado e eu não, porque eu não, só foi cair a ficha na hora que eu dormi, que eu deitei. E eu não tive aquele sono que você fala, cara, se o cara, entendeu? Onde ele pôs as coquinhas dele lá em cima né, o kit sobrevivência dele... Aí eu falei, velho, eu tô com diabético em casa. Então, assim, eu acho que eu, como familiar, como amigo de diabéticos, deixo a deixa. Familiares que têm diabetes sofrem também, porque fica nessa angústia, com certeza, sofre muito, nesse medo. Cara, uma hipo noturna, dependendo de um desmaio... Eu só não fiz isso, mas deu vontade de abrir a porta e entender. Aí, como será? Pra você ter uma ideia. Eu tenho medo. Ontem à noite a gente foi numa peça de teatro aqui em Franca. E toda hora... Ela e minha esposa ficavam assim, como é que tá a sua glicemia? Tá boa. Passava 5 minutos. Ela não tá caindo, não? Não. Ela não tá subindo também, não? Você vai precisar de insulina? Rapaz. Então logicamente, a gente entende o lado da pessoa que tá com a gente. Acredito que a Priscila também, né, Lucão? Tempo inteiro, cara. Tempo inteiro. Eu falo, o diabético não é só quem tem a doença. Não, é a família inteira. A família inteira fica diabética. E ainda lá em casa tem 2, né? Tem você e sua filha. Eu e minha filha. Sim. E a gente sabe que eu, sendo diabético, pai de diabético, eu fico perguntando pra ela, assim, e aí, como é que tá a glicemia? Não, papai, hoje ela subiu. O que você fez de errado? Nada. Eu olho pra cara dela e falo assim, minha filha... Você já sabe, né? Você vive com ela. Com a filha e com a diabetes. Aí eu pego de vez em quando o tempo no alvo dela, que ela usa também o Libre. Eu olho e falo assim, o que você fez errado aqui? Comi um chocolate. Mas você não tomou insulina, porra. Ai, fiquei com medo de ter hipo. Aí você prefere ter a hiper. Vou te dar um coque. E você tá tão... E você falou de filho...
Eu sou pai também de 2 meninos, né? Tento levar a alimentação dos 2. É difícil, criança, né, cara? Você já sabe. E aí eu também pego a tua fala no começo do programa que você comentou a respeito de 2 filhinhos que hoje moram no céu. E, cara, eu sei que é um assunto que a gente toca, são feridas profundas, que eu imagino que para você e pra Pri recentemente... qual era o nome do filho? O segundo? Bernardo. O Bernardo. E aí eu fico me perguntando, Lucas, você que está nessa tentativa, vocês são jovens ainda, tenho certeza que vocês serão lindos pais, você é um cara fantástico, meus filhos amam ele. E aí eu te pergunto, cara, você acha que tem alguma coisa a ver a diabetes com a questão do engravidar? Qual é a sua relação pelos seus estudos? Desculpa, eu sou um leigo, eu tô te perguntando porque às vezes você foi estudar a respeito. Você pode me falar? Cara, seguinte, o diabético, ele precisa... Não é só o endocrinologista, né? O diabético, ele precisa ter uma equipe multidisciplinar. Certo. O diabético, ele precisa ir no oftalmo para ver a questão da retinopatia diabética. Ele precisa ir num nefrologista para ver a questão dos rins. Ele precisa ir em vários médicos para controlar vários diagnósticos que ele possivelmente possa ter. O urologista, ele é um médico que pouco se vai, né? Não só para os diabéticos, mas o homem em geral, ele não costuma ir no urologista, né? Sim, o homem tem medo de tomar uma dedada, né? Exato. Que é uma bobeira. A mulher, cara, desde sempre vai no ginecologista. Né? Agora, o homem não tem esse costume de neurologista. Eu e a Priscila, quando a gente decidiu, né, queremos ser pais, a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que me passou na cabeça foi: tenho diabetes tipo 1, será que eu posso ser pai? Foi a primeira coisa que me passou na cabeça. O que eu fiz? Vou marcar um urologista, né? Vou ver se tá tudo certo. Fui no urologista, fiz os exames, o espermograma deu que tinha uma alteração, né, na qualidade do esperma, né? A quantidade estava ok, mas a qualidade não estava tão boa, né? Então a probabilidade de engravidar era um pouco menor, tá? Mas eu não era infértil, né? Não sou infértil, mas teria uma probabilidade menor. Teria a possibilidade de fazer uma cirurgia, né? Varicocele, que é para você... É uma cirurgia que ele faz na veia, né? Do testículo. Fiz isso também. Para aumentar essa qualidade. Tá. Então, cara, na hora eu pensei, vou fazer, né? Vou fazer a cirurgia. E se eu não tivesse diabetes, eu nunca ia pensar que talvez eu não poderia conseguir. Talvez eu não teria ido no neurologista e não teria descoberto que eu teria... A varicocele, exatamente. Fiz a cirurgia, tudo certo. Depois de 6 meses, né, repete o exame, espermograma, ficou tudo bem. E a gente continua a tentativa. Só que, cara, a parte emocional é muito difícil. Porque na minha cabeça ficava o tempo inteiro: cara, eu sou diabético, isso eu não consegui mais, né? Tem uma outra questão também que pouco se fala, mas eu pensava: e se daqui a um tempo vier uma disfunção erétil, por exemplo, né? E eu não consegui. Então, cara, o emocional do homem, né, DM1, cara, é muito difícil nessa parte de tentar engravidar. Muito difícil. É claro que assim, é muito particular, né? Claro. Existem muitas pessoas, muitos homens com DM1 que são pais e não tiveram problema nenhum. Tem alguns que têm problema. Mas eu acho que o principal aprendizado que a gente teve disso tudo, né? De tudo que a gente passou, é o quanto é importante você ir num urologista, você ver essa parte também, porque às vezes você pode ter uma condição ali que você nem sabe, né? Sim. Não, e eu gosto das suas explicações, porque elas são didáticas. Inclusive, um corte muito importante para ser feito aqui no podcast, e você colocar nos comentários o que você já passou, se você conhece pessoas que passam por isso. Porque às vezes a pessoa tem um sonho tão grande de ser pai. Eu sempre tive uma vontade de ser pai, não imaginava ser pai, aconteceu. E é muito bom, né, estar rodeado de crianças, mas talvez tenha um diabético com DM1 querendo muito e não sabe nada disso. Então é importante as pessoas entenderem que existe isso. E o que ele passou, eu passei isso. Logo depois que meu pai faleceu, 1 ano depois, a Ellen, a gente fez um tratamento. Eu tinha uma alteração seríssima, ela tem uma alteração seríssima e a gente fez um tratamento. E ela chegou a engravidar. É difícil, cara. Você não precisa falar disso não, irmão. Respira, toma água.
E aí engravidou, mas não deu certo, a gravidez não seguiu. E nisso a gente respira. Opa, volta. É. Dá pra falar? Toma uma água. Aí o Lucas também. Aí todo mundo chora nessa bancada. Todo mundo chora nessa bancada. Aí o negócio explode, porque é polêmico. Então vai, gente, curte, compartilha. Mas, ó, enquanto o Riad respira, eu vou falar uma coisa que talvez eu fuja um pouco do tema aqui, tá? Passei pela mesma situação, né, que o Riad. A gente perdeu também a segunda gestação, né? Muito frustrante. E, cara, eu acho que eu me sinto muito à vontade de falar isso aqui. O que sustentou a gente foi a parte religiosa, cara. Deus. Espiritual. A parte espiritual, cara. Assim, tudo no tempo dele, né? E hoje em dia, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem alguma coisa. Tem alguma coisa, a questão de tentantes, tem até um nome, tentantes, tentantes. Né? Que tá tendo, assim, demais. E eu sou pai, você também teve no seu primeiro casamento, mas a gente fica pensando, cara, eu tenho 2 irmãos tentantes. Então, é alguma coisa que tá na comida, é alguma coisa que, entendeu? São as doenças, é hormônio. Eu sei que a gente... É Darwin falando da seleção natural. Eu vou falar uma coisa, que como nós falamos aqui de Deus, tudo que te ajudou muito, me ajudou muito. Amém. E eu vou passar por uma parte que eu acredito que seja uma espiritualidade trabalhando um pouco. De repente, para tentar segurar um pouco, sei lá. Assim, vou dar a minha opinião, porque a gente aqui dá as nossas opiniões, é o que eu penso. Muitas das coisas que as pessoas acham que são fardos, igual, ter diabetes é um fardo? Não. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Quem vem diabético, ele consegue cuidar da sua vida como um não diabético consegue. E tá vendo? A gente teve exemplos aqui de pessoas que morreram cedo, que não sabiam que eram diabéticos e não se cuidavam. Então, vocês descobrindo a diabetes, ela não se torna um fardo, ela se torna uma libertação, tá? Ponto. Talvez não vir uma criança também exige essa questão de não ser um fardo, porque tem muita gente que tem crianças especiais, eu trabalho com escola, eu sei, e é lindo também ver pais e mães cuidando, tanto mãe pâncreas, pai pâncreas, e crianças de outras doenças e outros acometidos com outras síndromes. E eu vejo esse cuidado. Então, assim, eu não vejo que é fardo. Eu acho que Deus não daria... Eu tô dando a minha opinião. Sim. Não daria isso para as pessoas. Só que, a partir do momento que você pega aquilo, você não pode jogar. Você não pode excluir aquilo da sua vida. Um filho, uma doença. E aí é o que eu acho, tá? O que vocês acham? Eu vou te falar uma coisa. Aqui tem 2 diabéticos que eu vou falar uma coisa assim. Eu falo que se a gente não fosse diabético, eu já falei isso. Se eu não fosse diabético, eu teria que nascer de novo para ser diabético. Você já tinha morrido já. Não, eu teria que nascer diabético, porque eu acho que o que a gente tenta levar para as pessoas, que nós estamos trazendo aqui pro programa, o Lucas na rede social dele, eu desse meu jeitão ogro, mas ogro que chora. Nunca vi isso. Pra você ver. É trazer essa informação, mostrar pro povo que a gente consegue viver com a diabetes. Que o pessoal, muita gente eu vejo, cara, muita gente fala assim, eu vejo muito nos comentários, fiquei diabético, minha vida acabou. Porra, velho, sua vida não acabou. Ela começou. Exatamente. Começou de um jeito que você não estava pronto para aquilo. Que você achava que não estava. Mas você tá pronto para aquilo. Porque eu costumo brincar que Deus não dá uma cruz maior que a gente pode carregar. E não dá, velho. E é nisso que você vai responder. O que você pensa a respeito da diabetes? É um fardo? É um karma? O que é, na sua concepção? Cara, eu considero diabetes um fardo difícil de ser carregado, mas é um fardo que você pode controlar, né? Ultimamente eu tenho passado por muitos problemas pessoais e eu refleti muito sobre isso e eu entendi que, assim, a vida ela vai ter vários problemas. Muitos desses problemas a gente não vai conseguir resolver e a gente não consegue controlar. A perda de um filho, a gente não consegue. A separação de uns pais, a gente não consegue. A perda de um avô, a gente não consegue.
né? O medo de perder o emprego, a depressão. Tudo isso eu passei e estou passando, né? E eu não tenho controle nenhum sobre isso. São problemas que a vida traz. Certo. O diabetes tipo 1 é um problema que eu consigo controlar. Entendeu? Então ele é um fardo, mas ele é um fardo controlável. E se você não controlar, você ainda vai gerar outros problemas. Se torna ainda maior. Ainda maior. Então, assim, a vida já tem problemas. Todos nós temos problemas, né? O diabetes vai ser um a mais. Então você escolhe, cara. Você vai cuidar dele, você vai ter o trabalho de tentar cuidar para minimizar isso, ou você vai querer ter outros problemas, né? Tem problema que não dá para você controlar. O diabetes dá. Tá.